Olá, seja muito bem-vindo aqui ao canal, nesse quarto vídeo e último da série O Incrível Jesus, onde nós estudamos sobre a vida de Jesus, do que está escrito na Bíblia, para que possamos entender a vida de Jesus e ter o real entendimento da Páscoa. Falamos já de toda a construção, falamos já do nascimento, falamos de Jesus antes da criação do universo, da promessa de Deus de que em Gênesis 3,15 Jesus viria para vencer Satanás. Falamos que Deus, quando olha para Adão, ele fala: Adão, não se relacione com o pecado, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque senão você vai morrer, você nunca mais vai conseguir vencer o pecado, e isso aconteceu. Falamos da perversão que aconteceu nas gerações. Falamos do nascimento de Jesus, falamos de quando Jesus foi batizado, falamos quando Deus apresenta Jesus ao mundo dizendo: este é o meu filho amado, chegou aqui a promessa, enfim está aqui o que eu prometi em Gênesis 15. Falamos de Jesus indo ao deserto para vencer Satanás. E hoje eu quero falar com você do Jesus celebrando a Páscoa. Não sei se você sabe, mas Jesus foi a Jerusalém celebrar a Páscoa. Isso está escrito em Mateus 26, 17, quando fala da ceia do Senhor. E essa ceia é a ceia da Páscoa. Você vai ver que Jesus vai falar do cálice de vinho, do sangue e do pão do corpo. Mas ele não está fazendo isso como uma novidade naquele momento. Porque, na verdade, a Páscoa original é a Páscoa que aconteceu em Êxodo 12, quando na última praga, na 10ª praga do Egito, na morte dos primogênitos, Deus institui a Páscoa. Deus fala ao povo que eles deveriam matar um cordeiro macho de 1 ano sem mácula, assar no fogo, não poderiam cozinhar, e o sangue daquele animal eles deveriam colocar nos umbrais das portas. Porque vindo Deus executar juízos sobre os deuses do Egito, ele visitaria casa por casa no Egito. E a casa que estivesse com o sangue, Deus não entraria para executar juízo, ele passaria por cima. Páscoa significa passar por cima. Então Deus passa por cima daqueles e não executa juízo. Ele, em vez de executar juízo para os seus, ele passa por cima, ele traz bênção, ele não executa condenação. Não haveria condenação para aqueles que estivessem debaixo do sangue desse cordeiro de 1 ano. Mas é importante deixar claro que o sangue do cordeiro de 1 ano não executava juízo, não é porque o povo não tinha pecado, porque até então não havia retirada de pecado do homem. Só há retirada de pecado do homem no sangue de Jesus. Você lembra o que João Batista disse quando vê Jesus? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que na verdade aquele sangue era uma expiação, um sinal, um encobrimento dos pecados, para que passando Deus, olhando para o sangue, ele não executasse juízo. Mas o povo continuava, o pecado continuava existindo no meio deles. E não só Deus estabelece a matar o cordeiro e colocar o sangue e comer a carne, mas ele estabelece também junto a festa do pães asmos, que é a festa dos pães sem fermentos, e Deus ordena que cada casa prepare pães sem fermentos. Por quê? Porque quando Deus executasse o juízo sobre o Egito, visitando as casas que não estivessem com os umbrais, com o sangue do cordeiro, eles rapidamente seriam libertos. E Deus fala para eles: olha, quando vocês estiverem comendo do cordeiro e do pão, já estejam preparados e vestidos para sair, porque eu vou libertar vocês rapidamente. Essa é a verdadeira Páscoa, é a primeira Páscoa, é a Páscoa do Velho Testamento. E tem uma coisa muito interessante na Páscoa do Velho Testamento, e a gente precisa dar ênfase a isso. Quando José chama Jacó para morar no Egito com ele, e Jacó vem com 70 almas para morar no Egito, Jacó vem rico. Jacó entra no Egito com posses, Jacó entra no Egito com muitos animais, com muitos escravos. Jacó entra rico. Mas ao longo da escravidão,
o povo de Jacó, os descendentes de Jacó, deixam de ser ricos para serem agora escravizados. O Egito tirou deles, o opressor tirou deles aquilo que eles tinham. Roubou, usurpou, quando os transformou em escravos. Mas quando Deus, em Êxodo 12, diz para Moisés sobre o cordeiro e o pães asmo, ele fala: quando vocês saírem, vocês no caminho, peçam para cada casa que lhes dê ouro e prata, e eu vou despojar o Egito. Eu vou tirar a riqueza deles e eles vão entregar a riqueza para vocês. Por que Deus está fazendo isso? Porque Deus não poderia libertar o povo sem que eles levassem aquilo que era de direito deles, porque eles entraram na terra com Jacó ricos. E eles vão sair da terra ricos, porque Deus não perde para ninguém. E a Bíblia vai dizer exatamente assim, em Êxodo 12, que quando eles saíram, eles então falaram de casa a casa: dai-me seu ouro e sua prata, e todo o Egito entregou o ouro e a prata, porque o Egito queria que eles fossem embora logo. E assim Deus despojou o Egito e devolveu as riquezas para quem era de direito. Quando nós vamos olhar para o Novo Testamento e Jesus vai a Jerusalém para celebrar a Páscoa, no evento que nós chamamos a Ceia do Senhor, a ceia é na Páscoa. Olha o que diz Mateus 26, a partir do versículo 17. Diz assim: no primeiro dia da festa de pães asmos, chegaram os discípulos a Jesus dizendo: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele disse: ide à cidade a um certo homem e dizei: mestre diz, o meu tempo está próximo e em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Note, gente, que ele está indo celebrar a Páscoa. Ele está indo cumprir a celebração da Páscoa com os seus discípulos. Ele não está indo fazer outra coisa a não ser celebrar a Páscoa. Por que ele está fazendo isso? Ele está fazendo isso porque Jesus veio para cumprir toda a lei. E essa era uma lei de Moisés. Jesus disse: não pense vós que vim descumprir a lei. Pelo contrário, eu vim cumprir toda a lei. Jesus cumpre toda a lei. Toda a lei. E quando Jesus então vai celebrar a Páscoa, e a gente está lendo isso aqui em Mateus 16, a partir do versículo 27, no versículo 26 diz assim: e quando comiam, Jesus tomou o pão, abençoando, partiu e deu aos seus discípulos e disse: tomai e comei, esse é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, esse é o meu sangue. Olha novamente o pão e o sangue. Só que agora Jesus está dizendo, no Êxodo, quando Deus libertou os nossos antepassados daquele que os oprimiam, da escravidão, o sangue foi colocado no umbral da porta de um cordeiro, macho de 1 ano. E o pão asmo foi dado para que, comendo rápido, vocês pudessem ir. E por que sem fermento? Porque o fermento, ele é o que estraga o pão com o tempo. Então, o pão sem fermento, ele dura muito mais. Mas o fermento também tem um outro entendimento. E Jesus ressignificou o fermento quando ele foi falar aos seus discípulos e atravessavam ali o Jordão. E ele diz, em Mateus 16, versículo 5. Estejam atentos e cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus, dizendo e relacionando o fermento com o pecado. Logo, quando eu penso numa libertação através do sangue, e eu penso num pão sem fermento, um pão sem pecado, eu penso em santidade. Logo, quando Jesus vai falar do cálice e do pão, do vinho e do pão, do sangue e do corpo, o sangue significa libertação. Porque com o sangue Deus não matou o seu povo, Deus com sangue livrou o seu povo.
Mas o pão quer dizer o quê? O pão sem fermento quer dizer uma vida em santidade. O pão sem fermento quer dizer numa transformação de mente. O pão sem fermento quer dizer numa mudança de vida. E agora você está livre da escravidão. Você não precisa mais andar por ela. O que Jesus quis dizer? Meu sangue vai libertar vocês do pecado. Meu sangue vai libertar vocês do opressor, Satanás. Mas o meu corpo, sem fermento, vai trazer para vocês santidade. É isso que eu entendo. Quando eu olho para a Páscoa de Êxodo e eu olho para a Páscoa de Jesus. Só que até Jesus era necessário por lei que se sacrificasse todos os dias, de manhã e de tarde, um cordeiro de manhã e um à tarde, por expiação de pecado da humanidade. Expiação de pecado do povo de Deus. O que é expiação de pecado? É encobrir o pecado. Então era necessário que se sacrificasse, porque o sangue daquele cordeiro encobria o pecado. Não tirava, mas encobria e fazia com que Deus pudesse andar no meio do povo. O pecado continuava, mas quando Deus olhava, o pecado estava encoberto com sangue. Você lembra o que aconteceu em Êxodo? E nós falamos sobre isso em Êxodo 3, quando Deus veste Adão e Eva com vestes de animais, ele derramou sangue para colocar vestes de animais nele. E quando Deus olha para Adão e Eva, ele olha para Adão e Eva com os pecados encobertos, porque um sangue foi derramado. Só que João, quando ele vê Jesus, ele fala: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O sangue de Jesus, ele não mais expia pecado. O sangue de Jesus, ele tira, ele limpa, ele extrai. Não há mais pecado para quem foi limpo pelo sangue de Jesus. E a Páscoa, que é a morte e a ressurreição de Cristo, fala exatamente disso, de limpeza de pecado, de perdão por Deus dos nossos pecados, mas não por expiação, é por limpeza. Deus agora não precisa olhar para nós e ver encobertos os nossos pecados. Ele olha para nós agora pelo sacrifício de Jesus e ele não vê mais pecado em mim e em você. Essa é a diferença. E por isso, a partir de agora, como Deus limpou os pecados e nos deu uma vida nova para não pecarmos mais, nós não precisamos fazer sacrifícios contínuos como era feito no Velho Testamento. Porque no Velho Testamento o pecado não era tirado. No Velho Testamento não havia ainda ninguém que vencesse Satanás. Não havia ainda ninguém que tivesse vindo à terra e nunca teve pecado. Mas no Novo Testamento, sim, no Novo Testamento, depois de Jesus, Jesus veio, ele não pecou, nele não foi achado dolo, não foi achado pecado nenhum. E assim, Jesus venceu a Satanás. E no seu sangue, nós também vencemos. Jesus morre e ele fica 3 dias para ressuscitar. Jesus morre em uma sexta e ressuscita no domingo. Hoje é domingo. Hoje é o dia da ressurreição de Jesus. Hoje foi o dia em que Jesus ressuscitou. Ele venceu a morte e ele ressuscitou. Por que Jesus venceu a morte? Porque nele não havia pecado. Porque, enfim, um homem nasceu na terra e Jesus foi um homem na terra. Emanuel, um homem Deus, um Deus conosco, mas ele era homem. E foi sujeito e foi sujeito a todas as tentações que nós somos sujeitos. Não houve nenhuma tentação que Jesus não fosse sujeito. E ele venceu todas, e em nenhuma delas ele pecou. Jesus vai na cruz do Calvário, e na cruz do Calvário, mesmo sem ter no pecado nenhum, ele recebe todo o pecado da humanidade. Ou porque você acha que Jesus diz: meu Deus, por que me abandonaste na cruz? Porque naquele momento, todo o pecado da humanidade ele recebeu. Todo o pecado daqueles que antes creram que ele vinha e depois creram que ele já veio, como eu e você, ali ele recebeu todos os pecados. E quando ele recebe todos os pecados, Deus não pode estar com ele por causa do pecado.
E naquele momento, pela primeira vez ao longo de toda a sua existência, Jesus ficou distante de Deus. Por isso ele vira e fala: meu Deus, por que me desamparaste? Não foi desamparado porque me colocou na cruz, foi desamparado porque eu não consigo mais sentir sua presença. Mas ele venceu, ele morreu, foi levado ao inferno, e a morte não pôde retê-lo porque não havia nele pecado. Satanás não pôde segurá-lo porque não havia nele pecado. E Jesus então desce ao inferno, toma as chaves do inferno, ou seja, a autoridade do inferno nas suas mãos. O cetro da autoridade do inferno está na mão de Jesus. Ele ascende aos céus e vem para a terra, ressurreto. Olha que coisa interessante. Olha aqui o que Paulo vai dizer aos Coríntios, e eu acho muito legal isso, porque ele vai dizer assim, ora, 1 Coríntios 15, versículo 12. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns entre vós que não há ressurreição dos mortos, porque ele estava ali questionando alguns dos crentes que diziam que não há ressurreição dentre os mortos. E ele diz: por que vocês brigam se há ou não ressurreição, se Jesus ressuscitou? Aí ele fala: e se não há ressurreição dentre os mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e a nossa fé. Morrer foi importante, importantíssimo. Ressuscitar foi o fechamento de chave de ouro do milagre, da minha e da sua libertação. Lembra? Para isso se manifestou o Filho do Homem, para destruir as obras de Satanás. Ele entra na terra como homem, conforme a promessa de Gênesis 3, versículo 15. É tentado em tudo e em nada pecou. Ele morre. E ali, na sua morte, nos dias em que ele ficou morto no mundo espiritual, ele vai. No mundo espiritual, ele vence Satanás. No mundo espiritual, ele toma as chaves, ele toma a autoridade. E no mundo espiritual, ele constrói, porque Jesus disse assim, depois que ele veio: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Então Jesus depois ele ressuscita no domingo. E ele ressuscita no domingo de manhã. Hoje é domingo. Domingo de manhã. Ele ressuscitou. Ele não está mais morto, assim como as pessoas acreditavam. Ele ressuscitou. E agora ele vai viver eternamente. Então Jesus, a Páscoa de Jesus, ele ressignifica, mas ele vem cumprir os sinais da primeira Páscoa, onde havia um cordeiro e o sangue do cordeiro livrava da morte. Assim também Jesus é o Cordeiro de Deus, e o sangue do cordeiro derramado tira o pecado da minha e da sua vida. E se ele tira o pecado da minha e da sua vida, nós não mais morremos para Deus, nós podemos sem pecados agora estar de novo face a face com Deus. Assim como na primeira Páscoa, a festa do pães asmos era a festa do pão sem fermento, e Jesus diz que o fermento dos fariseus era o pecado, assim também agora quando Jesus coloca o seu corpo como pão, o corpo de Jesus é para mim e para você santidade, para mudar de vida. E essa é a Páscoa. Esse é o entendimento da Páscoa, de que Jesus morreu e ressuscitou para que nós andássemos agora na autoridade do nome dele, porque quando ele morre sem pecado e ele ressuscita, ele vence a Satanás. Ele vence o inferno. E ele entrega essa autoridade para mim e para você. A Páscoa é uma consolidação do plano perfeito de Deus para o resgate do ser humano, da criação perfeita dele, que é a imagem e semelhança. E eu e você, no poder do sangue derramado na cruz do Calvário, somos limpos do pecado. E na ressurreição de Jesus, nos dá a autoridade de ressuscitar com ele no dia em que ele vier nos buscar. A Páscoa é a certeza de que o meu e o seu pecado foi pago e não há mais acusação de Satanás contra mim e contra você. Os pecados de toda uma vida que você teve antes de andar com Jesus
os pecados dos seus antepassados, que caem sobre você como maldição hereditária. Por isso a Bíblia diz em Romanos: nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Por quê? Porque ele morreu e ele ressuscitou. E a autoridade que ele recebeu, ele entregou à sua igreja. E as portas do inferno não prevalecerão mais sobre a sua igreja, porque ele morreu e ele ressuscitou. Meu irmão, essa é a Páscoa. Meu querido, esse é o entendimento da Páscoa. Ele morreu, mas ele ressuscitou. Para fechar, eu quero contar para você um testemunho. Eu e minha esposa vamos a Jerusalém algumas vezes. Já fomos 10 vezes a Jerusalém. E todas as vezes nós vamos visitar o Jardim do Túmulo, onde as evidências indicam que foi ali que Jesus foi sepultado. E nós entramos ali no túmulo e não tem como um cristão não se emocionar naquele momento. E nós entramos, mas à volta tem uma placa que só enxerga a placa quem está saindo do túmulo. E a placa diz: o mais importante é que ele não está aqui, ele ressuscitou. Meu querido, minha querida, o mais importante para mim e para você é que ele ressuscitou. E por ele ter ressuscitado, nós temos direito à vida eterna. E por ele ter ressuscitado, nós temos direito, no nome dele, de ressuscitar com ele quando ele vier nos buscar. E por ele ter ressuscitado e ter recebido a autoridade, ele entregou essa autoridade para a igreja. E no nome dele, nós podemos fazer sinais, prodígios e maravilhas. Que essa Páscoa do ano de 2024 seja uma Páscoa de entendimento na sua vida. Não só emocional, mas a Bíblia diz que nós devemos fazer um culto racional. Então, um entendimento no culto racional, para você celebrar uma Páscoa que pelo sangue nos liberta do opressor e pelo pão nos dá a santidade. Agora o principal, para fechar com chave de ouro essa palavra, assim como lá em Êxodo 12, Deus estabeleceu a devolução de tudo que foi roubado nas finanças do povo que entrou com Jacó, muito rico e ficou escravo, mas sai despojando a riqueza do Egito. Eu quero te dizer que a Páscoa também nos dá o direito de despojo, de sermos devolvidos de tudo aquilo que nos foi roubado pelo opressor, de tudo aquilo que Satanás roubou da mim, da sua vida, seja em família, seja em relacionamentos, seja em finanças, tudo que Satanás um dia roubou da mim, da sua vida. A Páscoa, pelo sangue de Jesus e o corpo de Jesus, nos dá o direito de sermos restituídos. Portanto, celebre a Páscoa com esse entendimento e seja restituído em tudo e viva uma vida de autoridade, porque foi para isso que ele veio, para destruir as obras de Satanás. E destruindo as obras de Satanás na minha e na sua vida, ele restaura em mim e você a santidade. Ele restaura em mim e você o homem santo, que era Adão, que andava face a face com Deus. Deus te abençoe. Feliz Páscoa. Ele ressuscitou.